Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio, o treinador e os jogadores têm que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de agosto. Pegou super mal, né? Uma saraivada de críticas, todas bem fundamentadas, procedentes. E daí teve um comunicado aqui do Abel Ferreira, ou de sua assessoria, né, que teve ajudado a redigir, que ficou pior, né? Olha o que ele falou. Após o jogo de ontem, ainda no ônibus que nos trouxe de volta a São Paulo, telefonei para a Aline Fanelli a fim de dizer que não tive de forma alguma intenção de causar constrangimento a ela. Utilizei a pergunta para transmitir uma mensagem que já estava na minha cabeça, sem me dar conta que naquele contexto a declaração poderia gerar uma interpretação diferente ou soar hostil. Quando concedo entrevista, entendo que não estou respondendo diretamente a repórter, mas sim a todos os presentes na conferência, também aos nossos atletas e torcedores. Tanto é verdade que nessa mesma pergunta eu utilizo o pronome vocês no plural em vez de você. Lembro que também na entrevista de ontem expressei minha admiração pela presidente Leila e orgulho que sinto por ser liderado por uma mulher. Reconheço, contudo, que fui infeliz em minha resposta e por esse motivo fiz questão de procurar a Aline para me retratar e esclarecer o que considero ter sido um mal entendido. Não, foi muito bem entendido, Pretzel. Não tem a palavra desculpas aqui nessa nota também, quero te ouvir. Não, eu falei bastante sobre isso já no sábado à noite, logo depois do jogo. Eu estava vendo a entrevista e realmente eu fiquei muito incomodado com a resposta, até porque recentemente a presidente Leila, que é uma grande presidente, né, e está mostrando que é uma mulher de fibra, ela fez uma entrevista lá no Palmeiras só com mulheres, permitiu só a entrada de repórteres mulheres, perfeito? Para exatamente valorizar essa parceria, essa ligação com ela, né? Dessa valorização das mulheres no centro de treinamento do Palmeiras. E eu achei, muita gente achou uma certa, como é que se pode dizer, tá faltando a palavra para mim, mas uma lacração, né? Eu não achei, lacração é uma palavra tão ruim, sabe? Eu não achei, eu achei um movimento normal, que ela quis dar espaço para que, né, as mulheres participassem de uma entrevista exclusiva com ela. Eu achei isso super natural, achei tranquilo. Importante, simbólico. E achei simbólico e importante, ponto. Achei. Aí vai o presidente, vai o treinador e faz esse papelão. O Abel Ferreira, eu vou dizer o que eu estou dizendo nesse espaço, desde que eu ocupei esse espaço ao teu lado, em todos os espaços que eu participo, inclusive no meu canal, o Abel Ferreira é um baita treinador de futebol. É um profissional excelente. Para mim, deveria estar na seleção brasileira. Mas é mais um que na frente de um microfone ele se perde totalmente. É um cara que não tem equilíbrio hoje para participar de uma entrevista coletiva. Ele não sabe ganhar. O Palmeiras fez 5-0 no Cuiabá, pessoal. Foi uma atuação de gala na véspera do aniversário do clube. Na véspera do aniversário. Uma atuação para ser destacada pelo Brasil inteiro. De um jovem de 17 anos que botou o jogo no bolso. Revelado por ele, Abel. E o que ele faz? Ele faz uma pataquada dessas, faz uma ofensa a repórter e ainda citando a esposa, a mãe e a presidente. Eu gostaria de ouvir a mãe do Abel Ferreira. Será que ela concorda com esse tipo de coisa? E a própria esposa também? E a presidente? Presidente, aqui está uma pessoa que lhe admira. A senhora não vai se manifestar? A senhora vai ficar em silêncio? Depois de ter feito um evento só com mulheres, valorizando as profissionais, agora a senhora vai ficar em silêncio quando o seu treinador dá um tapa desses aí?
A senhora não vai falar nada? Vai ficar nessa nota vazia? É isso, presidente Leila? Com a admiração que nós temos pela sua gestão e pela senhora, a senhora não vai dizer nada? A senhora vai continuar em silêncio? Estamos esperando uma posição. E outra, depois dessa resposta absurda do Abel Ferreira, o que aconteceu? Seguiu a entrevista coletiva e o outro ou outra, não sei, que pegou o microfone para fazer pergunta, não defendeu a colega. É ainda pior. Mostra também um lado péssimo da imprensa, um baixíssimo nível também. E o machismo também. O machismo também, claro. A imprensa esportiva ainda é dominada por homens. Exato, por homens. Alargando isso. Mas felizmente a gente tem uma presença das mulheres cada vez maior na imprensa esportiva, assim como em todos os setores da sociedade. O futebol é um dos ambientes mais machistas que tem. Mas felizmente a gente tem grandes colegas como a Aline Fanelli, que foi agredida. Mas faltou... Tem toda a nossa solidariedade. Faltou na a pergunta seguinte, sim, abrir um espaço para que ele pedisse desculpas para ela. Uma sugestão. Abel, por que você não pede desculpas agora para a Aline aqui? Qual o motivo de você ter dado essa resposta? Pisou na bola agora. Pede desculpas, aproveita e pede desculpas. Sim. Nem isso. Você tem toda a razão. As entrevistas do Abel Ferreira hoje, elas têm um bando de colegas, que eu respeito muito, mas na sua maioria, pipoqueiros na frente do Abel, que tem medo de perguntar para ele, porque o Abel Ferreira virou o professor do mundo, ele quer ensinar a torcida do Palmeiras a torcer, ele quer ensinar os jornalistas a perguntar, ele quer ensinar os treinadores a ter um comportamento tão ruim quanto ele tem na área técnica, porque o comportamento dele é péssimo junto com a sua comissão técnica. Então é o seguinte, é um rosário de reclamações. E outra, ele não sabe ganhar e não sabe perder. Mas o Palmeiras ou ganha ou perde ou é roubado na concepção dele. Então é o seguinte, tá na hora dele se acalmar. Eu repito, estou repetindo aqui, tudo isso que eu falo, eu quero extrair da posição dele como técnico. Estou falando das suas atitudes nas entrevistas, dos seus comportamentos, que são muito ruins. Agora, ele como técnico, ele é excelente. Agora, presidente Leila, a senhora tem todo o espaço do mundo, a senhora tem a caneta, a senhora tem o controle da rede social. A senhora não vai se manifestar sobre isso, presidente? Não vai se manifestar? Mesmo na data de aniversário do Palmeiras, acho que seria simbólico também. Seja ela ou seja oficialmente o clube. Claro, o clube. Falar através de uma nota oficial em nome do clube. Não precisa nem dizer em relação à capacidade técnica do Abel, a competência que ele tem. É uma liderança incrível, né, que trouxe e que contribui com o futebol brasileiro muito na questão técnica e de liderança. Agora, ele não é maior que o Palmeiras. Ele está mandando no Palmeiras e muitos torcedores, pelo fato de o Abel ganhar muito e ser muito competente, estão aceitando e defendendo quando as atitudes de Abel Ferreira, do ponto de vista comportamental, são indefensáveis. Ele já foi absolutamente preconceituoso com indígenas, já chacoalhou a sua genitália num gesto obsceno, né, num estádio, e ele falou que pediu desculpas para sua filha, para sua mulher depois e tal, e agora vem e, com uma atitude machista, agride verbalmente, né, todas as mulheres que trabalham com esporte, na figura da Aline Fanelli, que fez uma pergunta absolutamente pertinente. Para que o repórter que veio na sequência falou: Abel, o que te deixou tão irritado numa pergunta sobre a lesão do Mike na panturrilha? O que isso te irrita? Daí ele vem e fala: não, é uma coisa que estava na minha cabeça e eu queria falar. Só que para os 4 ou 5 homens que perguntaram antes da Aline, ele não lembrou disso aí que ele queria falar há algum tempo, né? Foi quando a Aline perguntou que ele foi lá e puxou esse assunto e trouxe. Uma atitude absolutamente machista que a gente precisa repudiar. E, olha, o Palmeiras, todo time que ganha demais, ele atrai a antipatia dos rivais, evidentemente. Feliz do torcedor que torce para um time que é odiado pelos rivais, porque significa que ele incomoda, que ele está ganhando demais. É isso que acontece com o Palmeiras hoje. Mas o Palmeiras não precisa disso, atrair uma antipatia por atitudes assim grosseiras, né? Eu tenho certeza que os palmeirenses conscientes estão absolutamente revoltados e indignados com as atitudes comportamentais do senhor Abel Ferreira.